paz do Senhor, irmãos, bom dia, vamos aqui para mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é: o Papa morreu, o que vai acontecer? Eu vi muitos irmãos, gravando vídeo, depois que o Papa morreu, eu vi muitos irmãos gravando vídeo, falando sobre lá um versículo que fala sobre os 7 reis. Fala sobre os 7 reis e que tem um oitavo, entendeu? E o versículo que fala sobre os 7 reis é Apocalipse capítulo 17, versículo do 10 ao 14. É esse versículo aqui. Vocês vão entender um pouquinho sobre esse versículo. Esse versículo descreve 7 reis como sendo 5 já caiu, 5 já foram destruídos. Um ainda existe e o outro ainda não veio. Ele também menciona um 8º rei, que é um dos 7 e caminhava para a perdição. E aí eu vi que muitos citavam que o Papa era o 7º. E o 8º rei, que é o que vai entrar agora, seria o falso profeta. Entendeu? E o falso profeta é o que vai andar aliado com o anticristo. Você entendeu agora, meus irmãos, o porquê todo mundo está gravando vídeo sobre isso? O Papa era o 7º rei. O 7º. E aqui fala do 8º, que é um dos 7 que caminhava para a perdição. O 8º é o falso profeta. O Papa era o 7º. E o 8º, o que vai entrar agora, esse pode ser que seja o falso profeta que vai dar entrada ao anticristo. Que eles vão andar junto, certo? O falso profeta com o anticristo vai andar junto. E o falso profeta, ele vai tentar enganar muita gente, inclusive aquelas pessoas que é temente a Deus. Ele vai tentar de tudo. Então, meus irmãos, isso aqui já é mais uma profecia se cumprindo, de acordo com esse versículo aqui. Então, já foram 7 reis. E agora vai entrar o quê? O 8º. O 8º, ele é o falso profeta. Então temos que tomar muito cuidado e ficar atento, certo? Não fique desligado não, viu? Temos que ficar atento ao que a palavra fala, certo? Senão você vai ser pego aí de surpresa. Caso você pegue de surpresa, você pode cair até nas falsas profecias desse falso profeta, certo? E eu tenho que trazer esse vídeo para vocês, porque eu vi muitos irmãos gravando e eu disse, não, eu também, vou gravar para que meus irmãos também, que assistem no canal, entendam sobre isso. E todos, aplicou esse versículo aqui, Apocalipse 17, 10 ao 14. E eu vou falar alguns detalhes do versículo, certo? O primeiro detalhe do versículo é que 5 já caíram. Refere-se a reinos que já foram destruídos. 5 já foi destruído. Um ainda existe, indica um reino que ainda está em vigor no tempo da revelação de João. O outro ainda não veio, aponta para um reino futuro que ainda não surgiu. Que aqui seria o que? O falso profeta com o que? Com o anticristo, Aponta para um reino futuro que ainda não surgiu. Que é o que? O falso profeta com o que? O anticristo, juntos. A besta que era e agora não é o 8º rei. Então, olha isso aqui, ó. A besta que era e agora não é. E é o 8º rei. Menciona um reino destruído que é, no entanto, um dos 7 e que caminhava para a destruição. Os 10 chifres representam 10 reis que darão o seu poder, a autoridade à besta. Olha isso aqui, meus irmãos, nós temos que ter isso aqui. E por último aqui, o Cordeiro, que é quem? Jesus, os vencerá. O Cordeiro Jesus vencerá. Afirma que os reis, incluindo a besta e seus seguidores, serão derrotados por Jesus. Vai vir o falso profeta, vai vir o anticristo, mas Jesus vai derrotar eles. E quem estiver com Jesus, será mais que vencedor.
Porque dessa batalha aqui, Jesus sai vencedor. Do falso profeta e do anticristo. Né? Essa batalha aqui, né? Falso profeta e o anticristo. E os seus seguidores, né? Que tem os seguidores do falso profeta e do anticristo, serão todos derrotados por Jesus. E aí agora você quer, que lado você quer ficar? Do lado de Jesus ou do lado do falso profeta e do anticristo? E aí? Qual dos dois lados você quer? Mas pode ter certeza que o lado de Jesus é mais que vencedor. Jesus vence essa batalha, derrota esse anticristo, derrota esses falsos profetas, certo? Que vocês possam entender isso. E é isso aqui. Basicamente o vídeo é esse, explicando, né? É porque eu vi muita gente falando sobre a morte do Papa, o que é que vai acontecer. Tem muitas pessoas com medo. Não precisa ficar com medo, porque se está na Bíblia é porque vai acontecer. Não precisa ficar com medo. E aí muitos irmãos começaram a gravar vídeo, né? Depois que o Papa morreu, muitos começaram a gravar vídeo falando: eita, mais uma profecia lá no Apocalipse 17, do 10 ao 14, fala sobre isso, dos 7 reis, e que viriam o oitavo, e o oitavo seria o falso profeta. Lembrando que o Papa era o 7º, e o oitavo era que ia entrar agora, certo? E aí, entrando mais um, já é o oitavo. E se entrando mais um é o oitavo, quer dizer que é o quê? Que seria o quê? O falso profeta que vai dar entrada para o anticristo, e eles dois vão andar alinhados, os dois, certo? Mas lembrando, meus irmãos, existem 2 profecias ainda que faltam se cumprir. Essa é uma delas, o anticristo, a entrada do anticristo, e a outra é o evangelho ser pregado em todo o mundo, aos 4 cantos da terra. Na Bíblia fala que o evangelho tem que alcançar todas as pessoas. Aos 4 cantos da terra é porque o evangelho tem que chegar a todas as pessoas. Tem muita gente ainda que não conhece o evangelho. Se a palavra de Deus falou que o evangelho tem que chegar a todas as pessoas, então tem que chegar até todas as pessoas. Não tem como Jesus voltar antes dessa profecia se cumprir. O evangelho tem que chegar a todas as pessoas. Tem muita gente que não conhece quem é Jesus, mas entendeu? Claro que é para chegar a todas as pessoas, né? Agora até me fugiu da mente o que eu ia falar para vocês agora, né? Mas claro que é para chegar a todas as pessoas. Não quer dizer que é para todas as pessoas se converter, né? Porque muitos não vão querer. Seria uma bênção se todos se convertessem, todos que ouvissem a palavra de Deus e se convertessem, seria uma bênção. Mas infelizmente, né, muitos vão ouvir e não vão querer saber de nada, né? Seria uma bênção, meus irmãos, se todos que ouvissem a palavra de Deus e se convertessem, voltassem para Cristo. Mas não é assim. Não é assim. Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse, e Deus também ficaria. Se todas as pessoas que nós pregassem voltassem para Cristo, seria uma maravilha. Mas o que eu quero dizer é que essa profecia tem que se cumprir. Para Jesus voltar, essa profecia também tem que se cumprir. A profecia do anticristo tem que se cumprir. Então tem que se cumprir a profecia do anticristo e a profecia também da pregação do evangelho em todos os 4 cantos da terra. Tem essas 2 ainda. Tem essas 2. Ah, mas é porque ainda falta essas 2 que você tem que ficar brincando. Não, você tem que ficar alerta. Porque a qualquer momento o evangelho pode ser pregado em todo mundo, o anticristo chegou e agora? E você está aí perdido. Não. Cuidado, né? Tudo pode acontecer rapidamente. Tudo pode acontecer. Você não sabe. Imagine, próxima semana, ou então amanhã, chegou o anticristo. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Amanhã chegou o anticristo. Aí na outra semana, todas as pessoas já sabem a palavra de Deus. E agora? Você está preparado? Esteja preparado. Que Deus abençoe tudo.